Amém. A paz, igreja. Amém? Quem está preparado aí para vencer? Quem está enfrentando batalha aí? Todos nós. Todos nós. Não tem um de nós que não esteja enfrentando uma batalha. Pode ter certeza disso. Mas hoje nós vamos receber a palavra que o Senhor assim já ministrou meu coração. E eu tenho certeza que hoje, primeiro dia desses 6 dias de batalha espiritual, é um dia que o Senhor está nos preparando para os próximos dias que virão. Amém? Está nos preparando na sua palavra, em nome de Jesus. Nós vamos ler apenas 2 versículos como base para a reflexão dessa noite. Vitória, põe para mim, querida. Efésios, o pastor já abriu hoje, né? Quando fala de batalha espiritual, não tem como nós não passarmos pelo livro de Efésios, no capítulo de número 6. E nós sempre, quando lemos, nós falamos muito da questão da armadura. Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa noite, para essa noite, são apenas em 2 versículos, que é o versículo de número 10, e depois nós vamos pular para o versículo de número 18. Amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10, depois nós vamos direto para o 18. Amém? Vamos lá? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos mais uma vez, no 10, depois no 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Feche os seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. E eu te peço, Pai Santo, Pai querido, que o Senhor venha falar poderosamente, Senhor. Assim como o Senhor já ministrou ao meu coração essa palavra, que o Senhor venha falar ao coração da tua igreja, dos meus irmãos. Porque eu creio que essa noite, Pai, é noite de fortalecimento, é noite de revestimento de poder. E que essa noite o Senhor faça aquilo que lhe apraz. Senhor, já te glorificamos, te exaltamos pela tua presença no nosso meio, Senhor. Te glorificamos e te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso general de batalha, tu és o homem de guerra, Senhor. Tu és o Deus de Isaac, Jacó. Pai, tu és o Todo-Poderoso. E por isso nós estamos aqui na tua casa nessa noite, buscando revestimento de poder para a nossa vida, para a nossa família e também para a tua igreja nessa noite, Senhor. Fala conosco, pois precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Você pode se assentar. Esses 6 dias, né? Esse ano, 6 dias de batalha espiritual, nós temos como tema geral: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E hoje o tema da reflexão da palavra de hoje, pode pôr para mim, Vitória, por favor? Você pode repetir comigo? Armas e estratégias de um povo marcado para vencer. Diz para o irmão, para a irmã que está do teu lado: ei, você foi marcado para vencer. As armas e as estratégias de um povo marcado para vencer. Você foi marcado para vencer, dá glória a Deus. Você foi marcado para vencer, diga aleluia. Nós somos o povo marcado para vencer. E eu quero fazer uma breve introdução aqui para facilitar o nosso raciocínio. Eu ainda brinquei com a Vitória hoje, quando eu cheguei, que eu passei para ela algumas coisas da palavra. Falei, se prepara que hoje tu vai trabalhar, né? Hoje nós não vamos ficar fixos não só na palavra, né, no texto inicial. E eu quero fazer uma introdução para facilitar o nosso entendimento. Paulo, quando fala lá em Efésios capítulo 6, que ele fala da armadura, ele fala sobre 7 peças da armadura de Deus.
né? Então, assim, os estudiosos da palavra sabem que o número 7 é o número do quê? Da perfeição. O nosso Deus não faz nada pela metade, nada imperfeito. Ele faz tudo perfeito. Amém? Então, a armadura que nós temos que nos revestir, porque a gente sempre ora assim, Senhor, me reveste. Às vezes eu oro assim, Senhor, me reveste com a tua armadura. Eu, não, Senhor, me ensina a me revestir com a tua armadura. Porque nós pedimos para o Senhor revestir a cada um de nós com a armadura, mas na verdade a palavra diz que nós é que nos revestimos. Não é isso? Então, a armadura, ela é composta de 7 peças, que é o número da perfeição. E nós precisamos nos revestir. Só que tem um detalhe. Nos revestir, diz a palavra de Deus, de toda. Diz para o irmão que está do teu lado assim, toda. É toda a armadura. Não é só com uma parte, né, Emília? Não é só com um sapato. Não é só com cinto. Não é só com a couraça. Não é só com o capacete, como já foi ministrado nessa noite. Mas nós precisamos estar todo revestido da armadura de Deus. Amém? E aí, o que acontece? Por que eu preciso estar revestido com toda a armadura? Porque se você deixar de usar uma dessas peças, já foi falado aqui nessa noite, o Espírito Santo ele é tremendo, ele vai falando do início ao fim. Se você deixar de usar uma dessas peças da armadura, o diabo vai achar algo na sua vida e na minha vida, se nós deixarmos de estar totalmente revestido. O que é que ele acha, gente? Uma brecha. E na minha vida e na tua vida ele não vai achar brecha, em nome de Jesus. E você não terá a vitória nessa guerra espiritual. Sabe por quê? Porque a armadura, ela representa a proteção. Repete comigo. A armadura, ela é a nossa proteção. E na guerra espiritual, na verdade, o maior problema não é a presença do diabo. Não são os dardos inflamados que ele lança. Não é as armadilhas, nada disso. Na verdade, a presença do diabo não é o maior problema, mas é a ausência de Jesus Cristo, que é problema seríssimo para nós numa guerra espiritual. Sabe por quê? Porque na força do nosso braço, nós não vencemos batalha espiritual. Ah, pastora, mas eu sou tremendamente conhecedor da palavra. Não é o suficiente se você não estiver em intimidade com o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos, foi só dar uma introdução para aquilo que nós vamos falar. Põe para mim, Vitória, por favor. A primeira parte, são 2 partes, irmãos. Prometo que antes de meia-noite eu termino, em nome de Jesus. A primeira parte diz, como ser fortalecido no Senhor. Como? Quem se habilita aí? Como ser fortalecido no Senhor? Ninguém? Vamos lá? Nós somos fortalecidos no Senhor quando nós buscamos o poder do Espírito Santo. Eu não posso entrar em uma batalha espiritual sem o revestimento de poder sobre a minha vida. Não podemos enfrentar as hostes do mal com a nossa própria força. Põe para mim 2 Coríntios 10. Isso. 2 Coríntios 10. E 10. Põe o 3 e depois nós vamos pular para o 5. Diz assim, ó. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Não, volta, vamos lá, vamos de tudo, para poder facilitar o entendimento. Eu anotei ali, mas vai facilitar o entendimento. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 3, Vitória, por favor. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Então, para eu poder ser fortalecida no Senhor, revestida pelo poder de Deus, primeiro de tudo, eu preciso entender isso aqui. Que, embora andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne. A nossa guerra não é contra a carne nem sangue, diz a palavra de Deus, mas é contra quem? Contra os principados e potestades. Uma batalha espiritual, nós lutamos contra um inimigo invisível. Nessa batalha não tem campo neutro, não tem trégua. O pastor hoje falou sobre a questão da guerra, né? Que nós estamos acompanhando. É guerra na Ucrânia, é guerra de Israel, com relação ao Irã, né? E a gente ouve aqui guerra em determinado lugar, depois em outro. E hoje eu vi na internet falando que, através lá da intervenção do governo, do presidente americano, né? A guerra estão falando, né? Que deu uma trégua. Só que na batalha espiritual não tem isso, irmãos. Na guerra física tem trégua, né? Eu nunca fui militar, mas às vezes a gente vê num desenho, né, das crianças, você vê num filme, levanta lá a bandeirinha branca, né? Pedindo paz, que cesse os bombardeios. Mas na guerra, na batalha espiritual, não tem trégua, não tem campo neutro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não tem campo neutro na batalha espiritual. E nós lutamos com um inimigo invisível. No ministério infantil, né, tia de salinha sabe o que é isso. A gente gosta sempre de ilustrar, né? Então, esses dias, no primeiro domingo do mês, eu estava falando com eles que nós estaríamos, nesse mês, entrando em batalha espiritual. E eu fui explicar para eles o que era batalha espiritual. Né? E aí chamei 2, eu falei assim, quando você luta, né, com um amiguinho lá no jiu-jitsu ou qualquer outro esporte, você vê o seu amiguinho, você vai, né, vai se proteger se você for atacado. A tendência é lógica, você vai se proteger. Mas como é que a gente luta com o inimigo invisível? Porque lutar com quem eu vejo é fácil, não é verdade? Eu estou vendo, eu vou me defender, ou eu também vou atacar. Mas na batalha espiritual, nós temos um inimigo que é invisível. Mas a palavra de Deus, que é a nossa espada, ela nos dá todas as armas e estratégias que nós precisamos para lutar. Amém? Vamos para a segunda parte, Vitória? Pode pôr. Armas e estratégias. Eu vou pedir sua paciência, mas nós vamos falar um pouquinho aqui, bem objetivamente, de algumas armas e algumas estratégias. A oração e a adoração. Você sabia que é uma arma? Quem sabia que a oração e a adoração a Deus é uma arma na batalha espiritual? Põe Efésios 6:18 para mim, por favor. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pastora, mas tem diferença entre oração e súplica? Repara bem, ele fala com a questão da oração e súplica e perseverança e súplica. Tem diferença ou não tem diferença? Pastor Níger, há poucos dias, ele falou sobre isso aí no devocional diário. Tem. Tem diferença. Quando você suplica, você está orando com mais intensidade, você ora com um propósito específico. Porque, geralmente, quando a gente ora, né? A gente ora por tanta coisa, a gente pede, a gente agradece e coloca diante de Deus aquilo como está o nosso coração. Mas quando você suplica, você tem um objetivo, sabe? Você está ali, Senhor, é a cura de um filho. Senhor, cura meu filho. Senhor, traz cura divina. Senhor, isso é aquele foco. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. A oração é uma arma de guerra. Amém, igreja? Peça a Deus que o revista com o seu poder e a sua presença, através da oração.
Busque intimidade com Deus através da adoração, exaltando o seu poder e majestade. Quando você adora com toda a tua alma, adora em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É adorar com intensidade. Mas quando você começa a adorar, exaltando o poder do Senhor, conforme nós já fizemos aqui nessa noite, eu creio que todos nós sentimos a presença do Senhor aqui nessa noite. Porque quando nós começamos a adorar ao Senhor e declarar: vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível. O nome dele é todo poderoso, querido, não tem guerra. Eu vi uma matéria essa semana que eu falei: Senhor, a ignorância, né, do não ter o conhecimento. Eu vi até uma reportagem, né, até aqui no Brasil mesmo, de uma repórter que falou uma besteira com relação aos bombardeios lá atingindo Israel. Mas eu vi soldados, uma matéria onde autoridades do Irã falando que não estavam entendendo como que eles lançavam os mísseis, mas os mísseis não alcançavam o alvo que eles queriam, que era de matar o povo de Deus. E eu falei: Senhor, eles nunca vão entender. Sabe por quê? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus guarda o seu povo, Deus te guarda, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a tua família, Deus guarda a sua igreja. Deus guarda a sua igreja. Às vezes as pessoas acham, né? Que isso, que aquilo, tenta se levantar contra a casa do Senhor. Querido, eles não sabem que eles estão perdendo o tempo deles, porque Deus guarda o seu povo. O nosso Deus é general de guerra. Aleluias. Outra arma, o estudo da palavra. Põe para mim em Mateus 4, do versículo 1 ao 4, Vitória, por favor. Mateus 4, do 1 ao 4. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Jesus nos mostrando uma arma na batalha espiritual. Porque ele foi afrontado por Satanás. E ele, mesmo sendo Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, detentor de todo o poder, ele venceu Satanás com a palavra. Então, minha amada, meu amado, mergulha na palavra. Nossa igreja é uma igreja da palavra. Então, se você muitas das vezes não está tendo êxito aí na tua batalha espiritual, porque está faltando essa arma, mergulha, tem EBD, tem estudo bíblico, tem seminário, né? Tem tanta coisa, tem palavra de Deus, quase todos os dias, né? Lendo a Bíblia com o pastor. Então, precisa aperfeiçoar essa arma, em nome de Jesus, mergulha na palavra. Aleluias. Jesus vence, né, a Satanás com a palavra. E nós precisamos aplicar todos os ensinamentos na nossa vida diária. Porque na palavra de Deus, Ele revela para nós os planos e estratégias que nós precisamos saber, conhecer, para atacar, mas também para nos defender nessa batalha espiritual. Outra arma é a fé. A fé e a confiança. 1 Samuel 17, versículo 45 e 46. Eu particularmente amo essa passagem. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou.
Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus. E toda a terra saberá que há Deus na sua casa, que há Deus na sua vida, que há Deus nessa igreja. Sabe por quê? Porque nós precisamos colocar essa arma em prática, a fé e confiança. A palavra de Deus diz que um exército amedrontado, né, os desenhos aí que as crianças assistem, os bonequinhos lá com as perninhas tremendo, diante do gigante, de Golias. Mas aí vem aquele menino, que muitos não davam nada, mas era um menino que tinha intimidade com Deus, um menino que orava, um menino que adorava, que quando tocava a sua harpa, né, era adoração pura. Aí o Senhor traz Davi, e é aquele menino que muitos não olhavam e não davam nada, que Deus levanta para derrotar aquele Golias, aquele gigante, aquele inimigo. E a palavra de Deus diz que ele falou: você vem contra mim com espada, com paus, com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Como você tem enfrentado a tua batalha? Como você tem enfrentado a tua batalha? O gigante está diante de você e tuas perninhas estão tremendo? Não, vamos mudar isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos declarar como Davi declarou: você pode estar se levantando contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque só o nosso Deus, amados, pode destronar todos os nossos inimigos. Só o nosso Deus. Nós precisamos crer. Porque falar que nós cremos da boca para fora é fácil. Mas é na hora da batalha travada que a gente revela se a gente crê ou não crê de verdade no poder do nosso Deus. Uma outra arma, o jejum e a disciplina. Vamos lá, Vitória. Mateus 17, 21. Um versículo muito conhecido diz: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então a palavra de Deus nos revela que o jejum também é uma arma espiritual. O jejum nos ensina a nos aperfeiçoarmos. Ele nos leva a profunda intimidade com Deus e mortifica a nossa carne. O jejum nos leva mais pertinho do Senhor. Porque é o momento que a gente tira, a gente dedica, a gente se consagra, a gente busca. Agora nós vamos para algumas estratégias. Você sabia que a comunhão com a igreja é uma estratégia de guerra? Sabe por quê? Mateus 16, 17 ao 19. Diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pode parar aí. Prestaram atenção nisso aqui? A comunhão com a igreja. O que mais nós temos visto nesses últimos tempos é um monte de crente Cristo em casa. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque o frio hoje não te venceu, o cansaço hoje não te venceu, não te paralisou, não te impediu de chegar na casa do Senhor, a enfermidade não te paralisou. Sabe por quê? Porque nós entendemos que aqui, na comunhão,
nós também somos revestidos de poder. E não sou eu que digo, a palavra de Deus que diz, né? Ali a palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? São essas 4 paredes? Não. Somos nós. As portas do inferno não prevalecerão diante de mim nem de você. Em nome de Jesus, porque nós somos a igreja do Deus vivo. E Jesus revela a força da igreja. Por isso que é importante nós buscarmos a comunhão dos crentes, daqueles que professam, daqueles que declaram, daqueles que servem a Deus, apoiando-se mutuamente na sua jornada espiritual. É aqui, queridos, aqui, na comunhão, que nós somos fortalecidos, que nós somos revestidos, porque quando nós estamos fracos, né? Vem um irmão, uma irmã, te dá um aperto de mão, declara uma palavra de vitória na tua vida, te dá um abraço que te revigora. Quantas e quantas vezes, eu tenho certeza que eu não sou a única, nós já entramos pela porta da casa do Senhor e só Deus sabia como a gente estava, mas a gente recebe um sorriso e aquele sorriso alegra o teu coração. Toda a tristeza vai embora. Tu recebe um abraço, aquele abraço te renova, porque é assim que o Senhor faz. Quer ver uma outra estratégia? Já estou terminando. Deixa eu até ver a hora, pastor. Amém. Estou acabando. É a obediência e a submissão. Tiago 4,7, por favor, Vitória. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Primeiro a gente tem que fazer o quê, gente? Sujeitar-se. Sujeitar-se é obediência e submissão. Sujeitar-se a Deus é reconhecer a sua autoridade e o seu poder. Obedecer mesmo sem entender a vontade de Deus. Está debaixo do seu senhorio. É uma estratégia para você vencer na batalha espiritual. Sujeite-se a Deus. A última agora. Resistência e paciência. Pode deixar Tiago 4,7. Resistência e paciência. Mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe o que isso significa? Que ele é aquele cara chato e insistente. Às vezes a gente entra numa loja, a pessoa fica, né? Quer ver isso, quer ver aquilo. Aí você fala, muitas vezes ela já pensou, né? Gente, que vendedor chato. Eu estou andando pela loja e ele vem atrás de mim me oferecendo, querendo que eu compre de qualquer jeito. Não já aconteceu isso? Tenho certeza. Então, Satanás, ele é assim. Ele é chato, ele é insistente. Opor-se às tentações e influências malignas que nos rodeiam, nós precisamos resistir por conta disso. Resistir aos ataques, aos dardos inflamados do maligno. Você está precisando de resistência hoje, de paciência na batalha? Peça a Deus. Eu não posso te dar, o pastor não pode, o pastor Alexandre não pode, mas o Senhor pode. Então peça ao Senhor, Senhor, me dá resistência nessa batalha, me dá paciência nessa batalha, porque não sou eu que garanto, querido, é a palavra, e Ele fugirá de vocês. Ele vai fugir, em nome de Jesus. E se você parar para meditar na palavra, a palavra de Deus diz que Ele vem com seus dardos inflamados. Não diz o dardo inflamado, Ele diz os dardos. Por quê? Porque é a arma que Ele tem. Muitas das vezes Ele levanta contra você uma calúnia, uma fofoca, né, uma contenda, e tanta coisa. A gente pode ficar aqui, vai virar vigília. Não é verdade? As armas dele que Ele usa são muitas. Mas a palavra de Deus, na armadura de Deus, só fala de uma arma. Que arma é essa? Hã? Qual é a arma que está na armadura? É a espada da palavra. Enquanto ele vem tentando usar várias armas, nós vencemos ele com uma só, que é a espada da palavra de Deus. E que essa noite eu e você saiamos daqui com esse aprendizado. Revestir-se do poder de Deus é um processo contínuo, meus irmãos. Não pensem que vai ser só 6 dias.
Ah, 6 dias, né, pastor? Quem dera. Oh, meu Deus. Eu vou vir todos os dias, não vou faltar nenhum. E já estou preparada, revestida, né? Vou passar igual o trator em cima do diabo. Esse revestimento, ele tem que ser diário, ele tem que ser contínuo. Hoje o Senhor está colocando de nós armas e estratégias. Só depende de nós. Eu não posso, né, me preparar para que o pastor Alexandre seja preparado, porque a armadura é individual. A armadura é individual, eu não posso. Não posso nem me preparar pelo meu esposo, pelos meus filhos, não posso. Eu tenho que me preparar por mim. E eu quero terminar com uma frase que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Vamos avante em nome de Jesus, de vitória em vitória, até entrarmos na glória, pois somos um povo marcado para vencer. E eu quero finalizar essa frase com Romanos 16:19, que eu tenho certeza que você sabe de cor. Romanos 16:19, eu termino aqui, pastor Renato pode vir. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Foi o 19. Passa para mim o 20 agora, para ver se... Isso. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A outra versão diz debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Receba essa palavra em nome de Jesus.